Boa noite, povo de Miracema. Eu vim aqui hoje comentar um pouquinho sobre essa questão da privatização da concessão da SEDAI, porque nós todos estamos enfrentando um processo meio complicado nos últimos meses para a irritação de toda a população da nossa cidade. Mas antes de dar uns detalhes para vocês, que eu acho que por falta de transparência da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, a população não tem conhecimento do que acontece de fato. Mas antes de apontar esses detalhes para vocês, eu gostaria de dizer que eu sou a favor de privatizações, na maioria dos casos. Eu sou contra a presença do Estado em muitas atividades, principalmente por causa da característica dos nossos políticos, do mau caratismo da política brasileira e do mau caratismo de muitos empresários que ou incentivam ou participam dessa política que nós temos. Mas serviços essenciais, nós temos uma questão social também envolvida. Essa questão de águas, por exemplo, com o que nós temos visto acontecer, ao comentar num grupo do Contra o Aterro que nós formamos sobre essa questão social, um dos nossos companheiros do grupo lembrou bem de uma questão muito importante, uma dúvida que nós todos temos e devemos pesquisar sobre essas dúvidas. Será que naqueles logradouros, nos bairros, nas ruas, onde a venda desse serviço, a cobrança desse serviço não é tão lucrativa quanto em outros bairros, outros logradouros, será que a empresa vai prestar um serviço de qualidade? Será que ela vai se interessar em gastar mais para atender essa população mais carente, em que a dificuldade de acesso, até mesmo o fornecimento de água é mais difícil? Nós temos visto aí, por exemplo, essas últimas suspensões de fornecimento de água, que eles fazem o comunicado muito em cima e no sábado agora saiu um comunicado que a última suspensão começava a ser regularizada. E eu tenho visto nas redes sociais muita gente reclamando que a água ainda não chegou. Na minha casa já chegou. Eu moro aqui em Santa Teresa já há algum tempo e, pelo que eu estou vendo, não tive problema com falta d'água, pelo menos não ainda. Mas muitas pessoas ainda estão reclamando do serviço. Então, fica essa dúvida sobre se a empresa vai ter interesse, já que ela é privada, de atender a esses logradores com um menor número de cobranças, com maior número de atrasos, com mais dificuldade de fazer chegar o serviço, etc. Então, nós temos essas dúvidas. E, nesses casos de serviços essenciais, pelos motivos que eu já expliquei, eu não sou favorável à privatização. Também queria dizer que, num caso complexo, como transferir a concessão, esse momento de transição, certamente não é um momento fácil. Então, nós podemos entender até que eles têm que fazer um investimento para tomar posse do serviço, têm que tentar melhorar o serviço, que nesse processo eles tenham dificuldade de executar o serviço com a mesma presteza que eles podem ter daqui a algum tempo. Não estou defendendo, estou dizendo que podem haver justificativas para esse momento de crise que nós estamos vivendo. Mas eu quero chamar a atenção da população, mais uma vez, para as circunstâncias que envolvem esse tipo de processo. Em primeiro lugar, é muito importante lembrar do porquê a SEDAI foi finalmente vendida pelo Estado. Vocês devem se recordar que há poucos anos atrás, no auge da explosão de uma série de levantamentos sobre corrupção bilionária, nós vamos lembrar que só no caso do ex-governador Witzel, que foi colocado em dúvida, foram 800 milhões de reais destinados para hospitais de campanha, que na realidade só um foi montado e foram pagos 300 e poucos milhões. Isso para um governador que acabou de entrar. Imagina nos casos anteriores, que nós temos um governador condenado a mais de 300 anos de prisão. Se eu não me engano, 800 milhões já teriam sido localizados só com esse ex-governador. Então, no auge da crise do Estado, crise financeira, a SEDAI foi dada como garantia para o empréstimo que salvava o Estado naquele momento de calamidade financeira. Algo na faixa de 3, 6 bilhões, eu não me lembro o valor exato. Mas a SEDAI foi dada em garantia a este empréstimo. E, para isso, ela precisava ser privatizada.
Então, veja bem, o erro já começa lá atrás. Essa permissividade com a qual a gente aceita o modelo político que impera no nosso país permite que roubem tanto que um patrimônio nosso, um serviço essencial, que poderia não ser o melhor do mundo, mas que atenderia a todas as comunidades da mesma maneira, foi dado como garantia para garantir um empréstimo que cobriu um rombo bilionário de corrupção. Nós não podemos esquecer disso. A SEDAI foi primeiramente privatizada, foi usada como uma justificativa para algo que esses mesmos políticos já tinham feito, com aprovação do legislativo, inclusive. Bom, agora vamos aos detalhes. No caso da concessão de águas aqui de Miracema, nós vimos um vereador há pouco tempo se justificando quando essa crise de abastecimento começou a acontecer e a população justamente revoltada. O vereador veio a público dizer que não foi a Câmara que autorizou a venda da SEDAI, que o prefeito teria feito a venda por decreto. Em parte é verdade. E ele mostrou para nós que em março de 2020, a Câmara de Vereadores teria autorizado o prefeito a fazer a concessão da SEDAI. Teria autorizado. E depois mostrou um outro projeto de lei, de agosto do mesmo ano, em que ele desautorizava o prefeito a vender. A Câmara voltou atrás e desautorizou o prefeito a vender a SEDAI. Ok. Nós estávamos no ano eleitoral e o vereador disse que o prefeito vendeu a SEDAI por decreto. Ok, isso aconteceu. Mas o que o vereador não explicou é que durante aquele ano eleitoral, justamente no mês de julho de 2020, no dia 15 de julho de 2020, surgiu uma nova lei federal que alterava alguns pontos da Constituição, se não me engano, em que num caso, a lei permitia a concessão do serviço de água sem necessidade de autorização legal, ou seja, sem a necessidade de autorização da Câmara de Vereadores. E eu, desde esse vídeo que eu assisti, eu fiquei me questionando, mas muita coincidência, concorda? Em março, eles autorizam a venda, em agosto, eles desautorizam, dizendo que teriam conversado com funcionários da SEDAI e, por isso, voltaram atrás, mas nós estávamos no ano de eleição e um mês e pouco antes saiu uma nova lei dando uma possibilidade de que essa concessão poderia ser feita sem necessidade de autorização da Câmara. Ok. E que o prefeito teria feito um decreto no dia 17 de dezembro. Vamos analisar apenas o seguinte. A Câmara desautorizou o prefeito a fazer a concessão da SEDAI. O prefeito não podia fazer sem autorização da Câmara. Mas, provavelmente, usando esse pequeno item da lei que permitia a concessão sem aprovação legal, sem aprovação da Câmara, o prefeito emite um decreto. Tudo bem. Vamos supor, apenas supor, eu não estou concordando ainda, que isso poderia ser feito da forma que foi. Mas observe o seguinte, esse decreto foi promulgado no dia 17 de dezembro de 2020. Olhe bem a data, 17 de dezembro de 2020, praticamente o início de recesso da Câmara. Não houve um vereador sequer que questionou formalmente este decreto, uma vez que em agosto ele teria desautorizado o prefeito a vender. Eu não soube nenhum questionamento. Se tiver algum, que eles apresentem. Absoluto silêncio dos vereadores. Vocês não viram um único vereador vir a público, a não ser agora, quando a bomba estourou, com crise de desabastecimento, não veio nenhum vereador a público criticar o decreto do prefeito ou questionar o prefeito do decreto, sendo que a Câmara já tinha desautorizado a venda. Para mim, foi uma armação política, um conluio entre eles. Ano eleitoral, os vereadores autorizaram a venda, estávamos perto das eleições, o governo federal promulga uma lei autorizando, no único caso,
que a concessão pudesse ser feita. Não foi uma concessão específica, uma autorização específica para a SEDAI, foi era o marco do saneamento, essa lei. Foi uma concessão permitida para vários outros casos. E eles acharam uma justificativa para que isso fosse feito, sem que os vereadores pudessem ser culpados. Acordados com o prefeito, eleições próximas, eles promulgam outra lei, fazem um outro projeto, desautorizando o prefeito. Eles ficam bem com a população e o prefeito usa o decreto para fazer a concessão. Então, o que eu queria dizer com isso? A população precisa entender que, além da crise de competência e crise de autoridade que a gente vive, nós vivemos um verdadeiro crime com a população da nossa cidade. Nada que não aconteça em maior ou menor grau em outros lugares do Brasil. É assim a nossa política. Mas aqui em Miracema, eu venho avisando há anos, nós estamos passando por um processo cada vez mais grave de conluio entre o Legislativo e o Executivo. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem o que significa um decreto no dia 17 de dezembro, véspera de recesso da Câmara, ou seja, quando os vereadores iam entrar de férias, ganhando um poupudo salário, com mais 13º, com adicional de férias e escambau justamente em dezembro, com o povo mais ferrado com a pandemia. No dia 17 de dezembro de 2019, foi o dia fatídico em que essa Câmara de Vereadores aprovou um aumento absurdo de salários e no qual o prefeito passou a ganhar R$19 mil, praticamente o mesmo que ganha o governador do estado, que lida com bilhões de receita e despesas mensais, muito longe das receitas e despesas que Miracema tem. O prefeito ganha hoje mais do que 5 prefeitos de capitais brasileiras. Eu já expus isso umas 3 vezes. Não vejo reação da população. O prefeito ganha hoje quase o mesmo, praticamente o mesmo, que metade dos prefeitos das capitais brasileiras. Para uma cidade como Miracema. Os vereadores, com certeza, combinados com o prefeito, se deram esse aumento no dia 17 de dezembro de 2019. 17 de dezembro de 2020, o prefeito promulga um decreto autorizando a concessão da SEDAI. 17 de dezembro, com a diferença de um ano entre eles. 2 momentos em que a Câmara estava entrando em recesso, ou seja, não iam mais trabalhar, iam entrar de férias. Nesses 2 momentos, ninguém deu publicidade à informação, ninguém antecipou o ato do prefeito, ninguém criticou o que o prefeito fez, ninguém questionou o que o prefeito fez. E nós temos uma crise de abastecimento que eu já dei, inclusive, justificativas para que eles possam alegar que por esses motivos eles estão tendo essas dificuldades. Mas o maior problema que eu venho alertando há muitos anos e o povo parece não entender é que essa situação de combinação entre vereadores e prefeito vem se agravando nos últimos anos, agravando perigosamente. Uma associação criminosa, porque está penalizando a população da cidade e penaliza os mais carentes. Há uma corrupção desenfreada nesse município, desenfreada, clara e desenfreada. Se a população não reagir, nunca vai mudar. Não vai mudar. Se a população não participar, os votos comprados vão continuar superando os votos legítimos. Os acordos que são feitos permitem que pessoas sejam contratadas para fazer rachadinha, para gerar recursos para a campanha Caixa 2 dessa gente. Isso está acontecendo, é uma realidade. A Câmara não dá a menor satisfação dos seus atos. Nós temos anos inteiros de atas das sessões plenárias que não foram publicadas ou foram publicadas com 1 ano de atraso. 1 ano de atraso. É só pesquisar. Eles não informam antes as pautas das reuniões, não permitem a gravação, que um dia eu vou lá para gravar e eles vão ter que aceitar, porque as sessões são públicas. Eles podem publicar as pautas das reuniões lá no quadro de aviso, mas não dão satisfação à população, não transmitem as sessões, como até Palma aqui do lado, que é muito menor, já transmite há muito tempo.
Há meios gratuitos tecnológicos para que essa transmissão seja feita, ou seja, escondem tudo. A mesma coisa acontece no portal da transparência da prefeitura. Vocês sabiam que a folha de pagamento, desde 2015, não é exposta no portal da transparência da prefeitura? Vocês concordam que os vereadores tomem decisões que não são antecipadas à população, que decisões serão tomadas, e muito menos publicam depois para que a população possam ser consultadas? Vocês sabem por que eles não permitem a transmissão das reuniões plenárias da Câmara? Não permite uma vírgula, porque eles escondem criminosamente as sessões, porque permitido não precisamos de permissão para fazer isso. Eles não transmitem porque aquilo é um circo, é um festival de besteiras. Quando votaram lá adicional de férias de 13º para vereadores, secretários e prefeitos, eu estava lá. 2 vereadores disseram em sessão plenária que precisavam ganhar mais dinheiro para poder comprar remédio, cesta básica para moradores. Atestaram claramente a compra de votos. E hoje nós temos uma crise de competência e autoridade nesse município, que quem manda nas secretarias são os vereadores. Eles fazem o que querem. Prestam serviço à população com máquinas e pessoal da prefeitura, antecipam receitas e exames, prejudicando pessoas que estão na fila para adquirir votos das pessoas que estão precisando desse serviço. Olha, é muito difícil com a legislação que nós temos, muito difícil. Mas se não for criado um grupo que consiga combater e orientar a população, existem meios complexos, mas viáveis, de nós superarmos os votos comprados para podermos mudar o resultado das próximas eleições. Mas antes disso, a população precisa se conscientizar de tudo o que está acontecendo. Os problemas são muito graves e estão piorando. Nós estamos vivendo uma situação de autoritarismo. Fazem o que querem, acordam o que querem, fecham negócio com empresários particulares usando informações privilegiadas e interesses públicos. Isso está cada vez pior. Está aumentando drasticamente. Este é mais um alerta que eu estou dando. Eu várias vezes pensei em desistir, porque não há correspondência da população. Estão pensando que eu estou querendo voto para algum cargo? No meu estágio de vida hoje, eu queria estar vivendo a minha vida e não queria estar indignado com as coisas que eu estou vendo. Nós precisamos combater isso. E só vai ser possível se a população se conscientizar. Desculpe pelo desabafo. Um abraço.